São 12 horas e 28 minutos de sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Câmeras de segurança da Vale S.A. registram a barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Em menos de 5 segundos, a estrutura desaparece. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro avançam pelo vale a 80 km por hora. O refeitório da mina está lotado. São horário de almoço. Nenhum alarme disparou. Trabalhadores nos setores mais elevados da mina assistem à destruição abaixo. Não há rota de fuga para os colegas. Não há tempo. A lama cobre o refeitório em segundos. Um trem de funcionários acabou de partir da estação interna da mina. Segundos depois, a lama o atinge. O veículo e seus ocupantes são arrastados. O trem nunca chega ao destino. A lama ultrapassa os limites da mina e atinge a comunidade de Córrego do Feijão. Casas, estradas e vegetação somem sobre a massa de rejeitos. A pousada Nova Estância, a menos de 2 quilômetros, é destruída. As primeiras ligações chegam ao 190 e ao 193 às 12 horas e 31 minutos. Sobreviventes relatam que a montanha desapareceu. Os atendentes registram os chamados sem ainda compreender a escala do que aconteceu. Ao final do dia 25, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirma 34 mortos e mais de 250 desaparecidos. O número final chegará a 270 vítimas fatais. É o maior acidente de trabalho da história do Brasil. A barragem B1 havia sido inspecionada e certificada como segura apenas 3 meses antes do colapso. A empresa responsável pela auditoria era alemã e de reputação global. A pergunta que autoridades e famílias passarão anos tentando responder é simples. Quem sabia que ela ia romper? Na manhã de 26 de janeiro de 2019, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mobiliza mais de 400 homens para as operações de busca. A lama cobre uma área de 270 hectares. A maioria dos desaparecidos está sob metros de rejeito compactado. O governo de Israel envia uma equipe de 130 especialistas em busca e resgate. Eles chegam a Brumadinho com cães farejadores treinados para localizar vítimas sob escombros. É o maior contingente estrangeiro enviado ao Brasil para uma operação de resgate. Helicópteros sobrevoam a área em grade sistemática. Sensores de calor são usados para detectar sinais de vida sob a lama. Nenhum sobrevivente é encontrado após o primeiro dia de buscas com a equipe israelense. Centenas de familiares se concentram no ginásio poliesportivo de Brumadinho. Eles chegam com fotografias dos desaparecidos. Adriana Alves da Silva está entre eles. Seu marido, funcionário da Vale há 6 anos, não voltou para o almoço na sexta-feira. As famílias recebem pulseiras de identificação numeradas. A Defesa Civil coordena um sistema de cadastro para cruzar os desaparecidos com os corpos encontrados. Em 28 de janeiro, há 60 mortos confirmados e 292 desaparecidos. No terceiro dia de buscas, cães farejadores sinalizam uma área específica, o refeitório da mina, soterrado sob 6 metros de lama. Era onde trabalhadores faziam o almoço quando a barragem rompeu. A escavação começa às 14h47. Os bombeiros encontram os primeiros corpos no refeitório em 29 de janeiro. 22 trabalhadores são retirados da lama naquele setor. Entre eles está Maria do Carmo Alves, supervisora de turno. Ela tinha 45 anos. Os corpos são levados ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A identificação é feita por DNA, impressões digitais e registros dentários. O processo leva semanas. Algumas famílias esperam meses por confirmação. Padre Geraldo Martins realiza missas diárias na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Brumadinho. A cada celebração, novos nomes são acrescentados ao painel de vítimas. Em fevereiro, ele celebra mais de 40 velórios. O rio Paraopeba recebe o impacto direto da lama em 25 de janeiro.
Em 48 horas, a mancha de rejeitos avança 300 quilômetros rio abaixo. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas detecta arsênio, manganês e ferro acima dos limites permitidos. A pesca é proibida ao longo de toda a extensão afetada. Em 1º de fevereiro, jornalistas do jornal O Globo publicam e-mails internos da Vale. Os documentos mostram que engenheiros da empresa identificaram rachaduras na estrutura da barragem B1 em outubro de 2018. O relatório interno recomendava atenção imediata. Os e-mails revelam que a diretoria da Vale recebeu os alertas. Nenhuma ação corretiva foi registrada nos 90 dias seguintes. A certificação de estabilidade da barragem havia sido renovada pela TÜV-SÜD em setembro de 2018, 3 semanas depois do alerta interno. Investigadores da Polícia Federal apuram que funcionários da TÜV-SÜD relataram em depoimentos ter sofrido pressão para concluir o laudo dentro de um prazo determinado pela Vale. Um engenheiro da auditora afirma que dados geotécnicos foram apresentados de forma seletiva pela mineradora. Simone de Oliveira organiza a primeira reunião formal do grupo de familiares em 5 de fevereiro. São 84 pessoas presentes. Ela distribui uma lista de exigências: identificação de todos os corpos, responsabilização criminal dos executivos e fim das barragens a montante no estado. A reunião dura 4 horas. Em 6 de fevereiro de 2019, o engenheiro Joaquim Pimenta de Ávila presta depoimento à Polícia Federal em Belo Horizonte. Ele havia enviado relatórios técnicos à Vale em 2018, alertando para o risco de liquefação nos rejeitos da barragem B1. A Vale não respondeu formalmente a nenhum dos documentos. Outro engenheiro, que trabalhou na mina de 2015 a 2017, declara em sigilo que pediu demissão após a empresa recusar suas recomendações de reforço estrutural. Seu relatório de 2016 indicava que a crista da barragem apresentava deformações acima do limite tolerável. O documento foi arquivado sem providências. Em 12 de fevereiro de 2019, investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais cumprem mandados de busca e apreensão na sede da Vale em Nova Lima e no escritório da TÜV-SÜD em São Paulo. São apreendidos 47 HDs, contratos e registros de comunicação interna referentes aos anos de 2017 e 2018. Entre os documentos apreendidos, investigadores localizam um contrato firmado entre a Vale e a TÜV-SÜD em outubro de 2018. O contrato previa pagamento de R$1,4 milhão pela emissão de declarações de condição de estabilidade para 6 barragens. A barragem B1 estava na lista. A CPI das barragens instala-se no Congresso Nacional em 19 de fevereiro de 2019. Parlamentares convocam executivos da Vale, técnicos do DNPM e representantes da TÜV-SÜD. Nos 3 primeiros dias de audiências, são identificadas falhas em outros 42 reservatórios de rejeitos no Brasil, classificados com alto potencial de dano. Fábio Schwartzman depõe à CPI em 26 de fevereiro. Ele nega ter recebido alertas diretos sobre a barragem B1 antes do colapso. Parlamentares apresentam a ele cópias dos e-mails internos publicados pelo O Globo. Schwartzman diz não se recordar dos documentos. Em março de 2019, a revista Piauí publica documentos que indicam que a Vale contratou uma apólice de seguro no valor de $3,8 bilhões em dezembro de 2018. A apólice cobria especificamente danos decorrentes de rompimento de barragens. O contrato foi assinado 34 dias antes do colapso. A revelação do seguro reacende a investigação criminal. O Ministério Público Federal inclui o contrato como indício de que executivos da Vale conheciam o risco iminente de ruptura. A Polícia Federal abre novo inquérito específico para apurar a questão. Em 15 de março de 2019, a Polícia Civil de Minas Gerais solicita ao Tribunal de Justiça a prisão temporária de 5 executivos da Vale e 2 funcionários da TÜV-SÜD. O pedido lista os crimes de homicídio doloso com dolo eventual, falsidade ideológica e poluição ambiental qualificada. Os mandados são cumpridos na manhã de 19 de março.
5 pessoas são detidas, incluindo 2 diretores de operações da Vale e 2 engenheiros da TU-Vesud, responsáveis diretos pela emissão do laudo da barragem B1. Fábio Schwartzman não está entre os presos. Simone de Oliveira acompanha as prisões pelo celular, reunida com outras famílias no Centro Comunitário de Brumadinho. Ela declara à imprensa que as detenções são um primeiro passo. Há 82 corpos ainda não recuperados na lama. O rio Paraopeba recebe monitoramento contínuo do Instituto Mineiro de Gestão das Águas desde fevereiro. Em abril de 2019, laudos oficiais confirmam a morte biológica do rio por 300 quilômetros, da barragem até a represa de Retiro Baixo. A concentração de metais pesados ultrapassa 400 vezes o limite legal. Mais de 200 comunidades ribeirinhas dependentes do rio Paraopeba perdem acesso à água potável. O governo do estado de Minas Gerais, sob Romeu Zema, distribui cisternas emergenciais a partir de maio. A Vale é obrigada por liminar judicial a custear o abastecimento alternativo de água para todos os municípios afetados. Em 21 de outubro de 2021, o Ministério Público de Minas Gerais denuncia formalmente 16 pessoas pelo desastre, incluindo Fábio Schwartzman. As acusações abrangem 270 mortes. A TU-Vesud é denunciada como pessoa jurídica. Nenhum réu está preso na data do oferecimento da denúncia. Em fevereiro de 2021, o governo de Minas Gerais e a Vale assinam um acordo de reparação no valor de 37,68 bilhões de reais. É o maior acordo de reparação ambiental e social da história do Brasil. O acordo prevê pagamentos ao longo de 11 anos. Mas as famílias das vítimas não participam da negociação. Adriana Alves da Silva perdeu o marido na tragédia. Ela recebe uma proposta de indenização individual de R$100 mil. Simone de Oliveira reúne representantes de 270 famílias para contestar os valores. O movimento exige participação direta nas negociações e indenizações compatíveis com a perda sofrida. A Vale não cede. O processo criminal contra 16 pessoas, incluindo o ex-CEO Fábio Schwartzman, tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2023, 4 anos após a tragédia, nenhuma condenação foi proferida. As audiências são adiadas repetidamente. Em janeiro de 2021, 2 anos após o colapso, os peritos do IML identificam a última vítima. São 270 mortos confirmados. 11 pessoas nunca são encontradas. Em 25 de janeiro de 2022, 3 anos após o desastre, a Vale inaugura o Memorial das Vítimas de Brumadinho no Parque das Cachoeiras, próximo ao local da ruptura. Placas com os 270 nomes são instaladas em painéis de aço. Simone de Oliveira recusa-se a participar da cerimônia. A Agência Nacional de Mineração publica um relatório em 2022. 40 barragens brasileiras ainda operam em nível de emergência máxima. 18 estados têm estruturas classificadas como de alto risco. O rio Paraopeba não se recupera. Laudos técnicos de 2023 confirmam contaminação persistente por metais pesados em 300 quilômetros de extensão. Comunidades ribeirinhas continuam sem acesso à água do rio. Em um país onde 270 pessoas podem morrer no maior acidente de trabalho da história e nenhum executivo ir para a cadeia, a pergunta que resta não é se outra Brumadinho vai acontecer, mas quando? Se esse caso ficou na sua memória, compartilhe este vídeo. Curta, comente e se inscreva no canal. Cada visualização é uma forma de garantir que os 270 nomes de Brumadinho não sejam esquecidos.